do Evangelho de João inteiro. Você aceita esse desafio? Então leia a Bíblia inteira e depois leia nesse mês aqui o Evangelho de João. E o Espírito Santo, ele tem me levado a ler algumas porções dos momentos finais da vida de Jesus. Eu preguei há algum tempo atrás sobre isso, e hoje quero pregar ainda assim, mas de uma outra forma, mas que nós possamos ser levados a entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Você que está em casa também, preferiu ficar em casa, Deus abençoe sua vida e que faça sentido para você essa palavra também. E se você está vendo em qualquer momento, que a palavra possa falar ao seu coração. Vamos ler juntos, irmãos, de forma alternada? Forma alternada é assim: eu leio um versículo e vocês, como igreja, leem outro. Pode ser? Se puder, você diz amém. Vou ler o versículo 32, vocês o 33, e a gente vai lendo assim alternadamente. E deixa eu falar uma coisa para você: estar na igreja é um privilégio, irmãos. Privilégio. Quem sofreu alguma perda com esse temporal aqui de imóvel ou alguma coisa assim na sua casa? Teve alguém que sofreu algo mais grave na sua casa? Irmãos, olha que motivo nós temos para agradecer ao Senhor. No meio dessa cidade que passou um tufão na cidade, Deus colocou a mão sobre a sua casa lá e protegeu você, né? Versículo 32 diz: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Enquanto vocês não lerem, eu não leio o outro. E assentados o guardavam ali e puseram escritas, não, e assentados o guardavam ali. Vocês, 37. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce dessa cruz. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Jesus, é até o 42, irmãos, 32 ou 42. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que é sempre viva, verdadeira e nos conduz à tua vontade. Que a tua palavra, Jesus, nessa noite, ela seja um consolo para o nosso coração, um alerta para a nossa vida e um alento para os nossos caminhos. Muito obrigado, Jesus. Fala com cada um de nós, como o Senhor falou comigo antes, e que nós, nessa noite, possamos sair daqui convictos de que o Senhor falou aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, em determinados momentos da sua vida, ele não pôde contar com muitas pessoas. Em momentos difíceis da sua vida, em vários momentos difíceis do seu ministério, até mesmo aquelas pessoas mais próximas a ele, e alguns até que disseram: nós podemos ir até a cruz com você e podemos morrer por você, que fizeram juras de amor, que prometeram estar com o Senhor, o abandonaram. E em muitos momentos, em momentos cruciais da vida de Jesus, inclusive esse que nós lemos nessa noite, Jesus, ele esteve sozinho. Esteve sozinho para enfrentar as dores da sua alma, porque Jesus era homem, e da mesma forma como eu e você temos medo, Jesus teve medo. Da mesma forma como nós nos apavoramos com aquele temporal de sexta-feira, houveram momentos que a alma de Jesus esteve também em agonia. E eu separei para falar com você 4 momentos aqui, mas não é sobre isso que eu vou ler não, então você não precisa abrir.
Mas em Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 46, Jesus está no Getsêmani, e alguns dias depois ele vai ser crucificado, como nós lemos aqui, e ele está sozinho, e ele convida os seus discípulos para a oração. E por 3 vezes Jesus ele se afastou um pouco de onde os discípulos estavam e disse: fiquem aqui, orem, eu vou ali orar e daqui a pouco eu volto aqui. E quando ele voltava, ele encontrava os seus discípulos dormindo. Vocês se lembram disso? E Jesus os acordou uma vez, acordou 2 vezes, mas aí na 3ª vez Jesus entendeu o propósito de Deus, mas compreendeu também que aquele momento era um momento que ele precisava passar sozinho, porque os discípulos não puderam estar com ele, porque eles estavam agoniados. Amados, muitas vezes compreender a vontade de Deus para a nossa vida é uma tarefa solitária, é uma tarefa de solidão, é uma tarefa de solitude. E é tão interessante a diferença entre essas 2 palavras, solidão e solitude, que solidão é um total abandono. Solidão é quando você não encontra iguais a você, que você gostaria de ter pessoas perto de você para compartilhar as suas dores, as suas aflições, mas você não tem pessoas perto de você e isso te causa dor. Ao contrário disso, solitude é algo que traz paz. Eu não sei se você já passou por momentos da sua vida que você estava só, mas aquela solitude, aquele momento, ao invés de trazer a você dor no seu coração por não ter uma outra pessoa do seu lado, trouxe a você, na verdade, paz, porque você compreendeu que aquele era um momento seu e que aquilo era necessário para a sua vida. Jesus passou aqui no Getsêmani, e depois em Marcos capítulo 14, do versículo 43 a 52, quando ele estava saindo do Getsêmani, e vieram os soldados para prendê-lo junto com Judas, todos os discípulos o abandonaram, e ainda assim, mais uma vez, ele continuou em solidão. Lá em João capítulo 18, do verso 13 ao 27, e se você está anotando, leia depois essas passagens, você vai ver Jesus sendo julgado. Ele está sendo julgado pelos romanos, ele está sendo interrogado por César, e os seus discípulos estão todos longe dele. A Bíblia dá conta que eles estão presos, que eles estão trancados dentro das casas, com medo daquilo que podia acontecer com eles. E Pedro, aquele que mais perto dele está do lado de fora daquele sinédrio, numa praça, assentado do lado de um fogareiro, e as pessoas perguntam para ele: não é você que andava com Jesus? E ele nega 1, 2, 3 vezes ele nega ao Senhor, e Jesus está mais uma vez solitário, com o coração muitas vezes talvez se sentindo desamparado dos seus amigos, das suas amizades. Em João capítulo 6, versículo 66, a Bíblia diz que Jesus está pregando para um grupo de 500 pessoas, aproximadamente, e ele começa a endurecer o seu discurso, falando que é necessário deixar pai, deixar mãe, que é necessário abrir mão das riquezas para segui-lo. E a Bíblia diz que muitas pessoas começam a ir embora. Você se lembra dessa passagem? E um a um eles vão se retirando, porque Jesus começa a dizer um discurso difícil. E fico pensando, meus irmãos, que seguir a Jesus de verdade vai exigir da nossa vida que nós tomemos decisões de renunciar a algumas coisas. E quando Jesus começa a falar para os seus discípulos: vocês precisam deixar isso, vocês precisam deixar aquilo, vocês precisam abandonar pai, abandonar mãe, abandonar muitas vezes família para me seguir. Os discípulos acham pesado demais, e eles começam a abandonar a Jesus. E quantas vezes, meus irmãos, nós também não somos convidados ao Senhor para renunciarmos a algo, e como esses discípulos nós não conseguimos renunciar, e preferimos abandonar a vontade de Deus para a nossa vida. Essas 4 situações, esses 4 momentos, esses 4 registros da vida de Jesus, mostram o nosso Salvador em momentos de solidão, em momentos de abandono, em momentos em que ele estava só. Porém,
nesse capítulo que nós lemos, e nos versículos que nós lemos, o versículo 41 e o versículo 42, ou melhor, o 40 e o 42, talvez seja o maior momento de abandono de Jesus, que diz assim, por duas vezes, meus irmãos, aquelas pessoas dizendo, se você pode, ou se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz. Talvez isso tenha sido o pior momento de abandono de Jesus, porque nos outros momentos, ele estava só, mas nesse aqui ele está completamente só, pregado numa cruz, mas ele consegue escutar ainda o que as pessoas estão falando dele, e o escárnio, a humilhação, ela foi de uma forma com requintes de crueldade. Jesus não morreu simplesmente pendurado numa cruz, ele foi humilhado, porque a intenção da crucificação e a intenção do judaísmo não era só matar Jesus, mas era humilhar Jesus, desacreditando ele completamente. Então Jesus, ele foi morto com requintes de crueldade, para que as pessoas vissem. E uma das crueldades que aconteceram foram as pessoas que estavam ao redor da cruz. E essas pessoas, na sua maioria, elas gritavam para Jesus desaforos. E isso que nós lemos no verso 40 e no verso 42, se você é filho de Deus, ou se você é o rei de Israel, desça agora dessa cruz. E lá na cruz, Jesus está completamente abandonado pelos seus amigos, abandonado pelas pessoas que caminharam com ele e escutaram a sua palavra, e abandonado até mesmo por Deus, porque Jesus diz ali na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Nós entendemos esse momento da vida de Jesus como a solidão da cruz, e esse foi o pior momento na vida de Jesus, porque ele foi separado do próprio Deus, e separado do próprio Deus, não porque ele fosse um pecador, ou porque ele fosse um criminoso, separado do próprio Deus, por sua causa, e por minha causa, porque os nossos pecados estavam sobre os ombros do nosso Deus, e por isso Deus que não compactua com o pecado, Isaías vai dizer, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus, levando sobre ele todo o nosso pecado, experimentou o abandono de Deus. Nós podemos olhar de uma certa forma, compreendendo como que Deus olhando para outro lado, mas não olhando para aquele espetáculo que estava sendo feito na cruz, das pessoas pedindo e desafiando Jesus a descer daquela cruz, mas ele estava abandonado naquele lugar, por amor à minha vida e por amor à sua vida, porque o nosso pecado, ele levou sobre si os nossos pecados, e isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor nessa noite, dele ter levado sobre si os nossos pecados. Mas irmãos, essa mensagem ela se chama permanecendo na cruz, e quando o Espírito Santo levou os meus olhos sobre essas duas passagens, quando apesar das pessoas dizerem para Jesus, desce dessa cruz, ele permaneceu, ele continuou naquele lugar, que ele foi desafiado a descer daquela cruz, e as pessoas diziam, se você descer da cruz, nós vamos acreditar que você é o Filho de Deus, se você descer dessa cruz, nós vamos crer que você é o Rei de Israel. E quando Jesus ouve isso, ele permanece naquele lugar de sacrifício. E a sustentação dessa minha mensagem nessa noite é uma pergunta, irmãos. Por que Jesus podendo descer da cruz? Porque Jesus podia. Amém, irmãos? Você concorda comigo que Jesus podia descer daquela cruz? Podia. Aliás, Jesus diz, que ele poderia dar a sua vida e tomá-la de novo. Quer dizer que Jesus poderia entregar a sua vida e quantas vezes quisesse, ele poderia de novo ressurgir e ressuscitar
mesmo naquela cruz. Jesus podendo descer daquela cruz, minha pergunta nessa noite é: por que Jesus podendo, continuou, permaneceu naquela cruz? E o que isso ensina para nós, como crentes, como filhos de Deus, como imagem e semelhança do Deus Altíssimo, e como aquilo que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 11, 46, que diz assim, que em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Nós nos denominamos cristãos, sim ou não, irmãos? Cristãos. Mas você sabe o que quer dizer a palavra cristão? Você sabe o que quer dizer a palavra cristão? Cristão não é um adepto de uma religião, se bem que hoje é usado para isso também. Mas a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, ou imitação de Cristo. Sabe quando o seu filho nasce, ou então já está grande, e as pessoas dizem, é a sua cara? Ainda bem que a Sara é a cara da Dani, glória a Deus por isso. Já passou por isso de alguém falar, é a sua cara? Léo, seus filhos, o pessoal diz que parece com quem? Ah, mentiroso, está fazendo média com a esposa. Mas assim, às vezes aparece, né? Ah, nossa, é a sua cara, não vai poder negar. O Gabriel, quando era pequeno, as pessoas falavam, não precisa fazer nem DNA, pastor, é seu filho mesmo, né? E aí ele mudou muito agora, mas conservou os meus trejeitos. Aí o pessoal fala, ver você andando e chegando em qualquer lugar, é a mesma coisa, inclusive a chatice e a marra. Posso ouvir um amém, Luísa? É isso aí. A gente é mais ou menos isso que lá em Atos 11, 46 diz, quando diz que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos, e discípulos quer dizer aprendizes, estudantes, aqueles que estão aprendendo, vai chamar a gente como povo de Deus de cristãos, de semelhantes a Cristo, de parecidos com Cristo, a cara do papai, do jeitinho que as pessoas dizem, mas é a sua cara. O chamado de Deus para a igreja dele é que nós sejamos parecidos com o nosso Deus, que nós sejamos a carinha do papai, irmãos, e que o mundo vendo a Jéssica, vendo o Roger, possam dizer, puxa, como você parece com o Deus a quem você serve. E o nosso objetivo não é encher um templo, nosso objetivo não é construir um prédio maior ou mais bem estruturado. Se isso acontecer, glória a Deus. Nosso objetivo como igreja é que eu e você não sejamos religiosos, mas que nós sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Pai do céu. Se isso acontecer, louvado seja o nome de Jesus, se nós conseguirmos cada dia mais melhorarmos e nos parecermos com Jesus, o objetivo de nós estarmos numa igreja, ele está cumprido. Então o que nós podemos aprender de por que Jesus não desceu daquela cruz, mas permaneceu na cruz, e por que eu e você também devemos permanecer na cruz? Porque a Bíblia diz que nós já fomos crucificados com Cristo Jesus. A gente canta, né? Já estou crucificado. Lembra disso? Faz tempo a gente não canta essa, hein? Fica a dica. Que nós já fomos crucificados com Cristo Jesus, e com Ele nós já ressuscitamos e ressurgimos para uma nova vida. Ser crente, então, ser discípulo de Jesus, ser pequeno Cristo, é nós morrermos para o mundo e nascermos para uma nova vida com Cristo Jesus. Aí você analisa a tua vida, de antes de Jesus e depois de Jesus, o que mudou? E se mudou, mas deveria mudar. E eu separei 3 coisas aqui que eu entendi a respeito de por que Jesus continuou naquela cruz, e por que nós devemos permanecer também na cruz, imitando as atitudes de Jesus. Se você perceber alguém dormindo do seu lado, dá um cutucão santo nele, tá bom? A Bíblia vai nos ensinar aqui, em primeiro lugar, que Jesus permaneceu naquela cruz, porque Ele não estava ali naquele lugar
para provar nada para ninguém. Isso eu falei um pouco na última palavra que eu preguei. Mas Deus começou a falar ao meu coração sobre autoafirmação. Sabe o que é autoafirmação? É quando você começa a produzir coisas em você para se valorizar, para vender seu peixe, vamos dizer assim, né? Namorados que estão começando a namorar, sabem muito bem disso, né? Você não vai para um encontro todo desarrumado quando você conhece sua esposa, conhece seu marido. Não. Você se arruma. Você quer se sentir bonito, quer se sentir bonita, porque daí a outra pessoa vai se sentir bonita também. Jesus continuou naquela cruz, porque ele não precisava provar nada para ninguém. As pessoas diziam: desce que nós vamos crer que você é o Filho de Deus. Desce que nós vamos acreditar, vamos te servir e vamos te coroar como rei em Israel. E Jesus, ele não precisava provar nada para aquelas pessoas. Ele não tinha em si nenhum traço e desejo de se autoafirmar. Ele poderia dizer: ah é? Então vou mostrar para vocês que de verdade eu sou o Cristo. Ele não fez isso, mas ele permaneceu naquela cruz porque não precisava disso. Ele sabia muito bem quem ele era. E um dos grandes dilemas da nossa vida como seres humanos é a autoafirmação. É quando nós vamos viver a nossa vida e pautar a nossa existência na necessidade de nós provarmos coisas para as pessoas, de nós mostrarmos para essa pessoa que de fato nós somos bons. Pessoas que passam boa parte da sua existência com o intuito de ser aprovado pelas outras pessoas. E aí nós vamos vivendo de uma forma, tentando provar para as pessoas que nós somos dignos da receptividade, do carinho, somos dignos de estarmos no círculo de amizade daquelas pessoas ali, e vamos formando teias de autoafirmação, que sempre você precisa mostrar naquilo que você é bom, naquilo que você faz bem, e por isso as pessoas precisam aceitar você. Em nome da autoafirmação, nós nos tornamos eternos insatisfeitos, sabiam? Porque nós sempre estamos buscando mais alguma coisa. Nós sempre estamos buscando que a nossa casa seja mais bonita. Estamos tentando buscar que o nosso corpo seja mais bonito. É só você ver igrejas vazias, academias cheias, e nada contra as academias, para a gente cuidar da nossa saúde, e nada contra você procedimentos estéticos, nada contra isso aí, tá? Não é pecado, pode ficar bonito, pode ficar bonita, tá? O problema é a teia da autoafirmação. O problema é a autoimagem, que você não gosta daquilo que você está vendo no espelho. Ou então que você precisa melhorar as coisas que você está vendo ali, para que as outras pessoas venham a aceitar você e estarem junto com você. E aí você precisa mostrar que o seu carro é melhor. Você precisa mostrar que as pessoas que você convive são melhores. E a gente vai vivendo assim, tentando mostrar para as pessoas que nós temos valor. As pessoas dizem para Jesus: desce aquela cruz. Ele não desce. Ele não desce porque ele não precisava provar nada para ninguém. Escute, você não precisa provar nada para ninguém. Nós, como crentes, não precisamos trazer alimentos na igreja, distribuir no brejo, para reafirmar o nosso amor por Jesus. Nós fazemos isso por causa do Espírito Santo que move o nosso coração. Meus irmãos, nós olhamos para a vida de Jesus e nós entendemos e vemos que ele sabia exatamente quem ele era, e quem sabe quem é, deixa de querer provar coisas para as pessoas, deixa de criar uma imagem, projetar uma imagem, para que as pessoas elas possam admirar. Jesus permanece naquela cruz, porque ele tinha um plano, um propósito na vida dele. Ele sabia, Deus sabia, nem os seus discípulos entendiam qual era o propósito, mas Jesus, ele tinha convicção de qual era a vontade de Deus para ele. Eu não sei se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida.
Mas quando você descobrir a vontade de Deus para a sua vida vai ficar mais leve, porque você vai jogar fora os fardos da autoafirmação, você vai jogar fora a necessidade de impressionar as pessoas, e isso acontece quando a gente sai do nível da autoafirmação e entramos no nível da obediência. Jesus permaneceu naquela cruz e morreu naquela cruz, não porque ele não pudesse descer de lá, mas porque ele estava obedecendo aquilo que Deus disse que ele deveria fazer. Lá no Getsêmani, na terceira vez, quando ele diz, passa de mim esse cálice, na terceira vez que ele vai orar, ele diz, contudo, Senhor, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Quando você entende qual é o propósito de Deus para a tua vida, e o propósito de Deus na tua vida não é que você sente num banco todo domingo, isso faz parte, mas o propósito de Deus na sua vida é que você seja parecido com Ele, e que as pessoas perto de você possam notar isso. Isso acontece quando nós começamos a obedecer à vontade de Deus na nossa vida, ou seja, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus deixou como ordem na sua palavra, passa a ser inegociável para a gente, passa a ser algo que nós não negociamos. Sabe o que acontece aí? Você alivia a sua bagagem, você alivia a sua bagagem de buscar a aprovação das outras pessoas, e você vai viver uma vida muito melhor, porque você vai estar vivendo de uma forma que vai agradar a Deus e não as pessoas que estão perto de você. Então, nessa noite, a minha oração é para que eu e você possamos buscar uma afirmação que vem do alto, e é um jogo de palavras, porque se eu falei autoafirmação, essa não vai ser boa para a gente, irmãos, mas ao invés disso, a gente buscar uma afirmação que vem do alto, como Deus disse para Jesus, quando Jesus estava sendo batizado. Vocês se lembram que Deus disse para Jesus? Eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não precisou ser afirmado por pessoas perto dele, Jesus não precisou ser admirado por pessoas perto dele, porque em Jesus bastava aquilo que Deus dizia ao seu respeito. E importa muito mais, meus irmãos, agradarmos a Deus do que agradarmos aos homens. Se nós tivermos que desagradar homens, desagrademos homens para agradar a Deus, meus irmãos, porque a vida vai nos levar em muitos momentos em que nós vamos ter que escolher fazer algo para que as pessoas nos aceitem, ou continuarmos servindo ao nosso Deus e sermos rejeitados por aquelas pessoas. Porque tudo nos tempos atuais, isso é uma frase do Waldson, ele falou isso há muitos anos. No começo da pandemia nós gravamos um especial, lembra? E aí ele falou isso, ele falou, tudo nesse mundo, nos tempos atuais, é lindo e maravilhoso, menos o cristianismo bíblico. Se você disser que você é espiritualista, as pessoas vão aplaudir você, que bonito, que você está buscando as coisas espirituais. Se você disser que você é daqueles caras que saem para o jardim para ver gnomo, com uma lupa, você pode achar que é brincadeira, mas tem gente que faz isso, irmão. Se você disser isso, as pessoas vão dizer, precisamos respeitar, é a crença, é a fé dessa pessoa. Se você fizer uma marcha em algum lugar e expor símbolos cristãos levados ao ridículo, sendo vilipendiados, as pessoas vão aplaudir, vão dizer que você tem direito de fazer isso. Mas se você invocar a Bíblia e disser que você segue a Bíblia e que você é um crente em Cristo Jesus e vive pela palavra de Deus, você vai ser rejeitado. Pelo mundo você vai ser rejeitado. E aí você vai ter que escolher. Se você vai buscar a afirmação de Deus na sua vida, meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou você vai querer manter o seu círculo de amizades? Porque não dá, a nossa vida vai chegar um momento que você vai ter que escolher em qual canoa você vai continuar navegando.
E é aquela imagem da pessoa que tenta navegar em duas canoas, com o pé em uma, outro pé na outra, tentando se equilibrar entre o mundo e entre as coisas de Deus. Não é possível, porque em um determinado momento da tua vida você vai escolher se você vai para a canoa do mundo ou se você vai para a canoa de Deus. Vai acontecer na sua vida, meu irmão. E aí não vai dar para você ficar negociando entre lá e cá. Vai ser um momento em que você vai ter que escolher ser afirmado e ouvir as coisas que o mundo está falando, ou ser afirmado e ouvir e viver pela vontade de Deus na sua vida. Jesus não desceu daquela cruz porque ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele queria viver e viveria obedecendo ao nosso Deus. Que nós sejamos uma igreja e pessoas que fazem como o apóstolo Pedro e os discípulos, que disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu irmão, vai chegar um tempo nesse país, nessa cidade, em que aquilo que nós proclamamos como nossa fé vai ter que ser afirmado com as nossas atitudes. E aí nós vamos desobedecer e desagradar pessoas. Eu me converti, precisei desagradar a minha família, que era uma família criada numa religião histórica, participantes nessa religião, e eu fui a primeira pessoa que rompeu com isso para ser um cristão, um crente evangélico, e naquela época se chamava isso de Bíblia, porque a gente andava com a Bíblia embaixo do braço, não tinha smartphone. Revelei a idade, irmãos, não tinha. E aí foi uma ruptura, e você vai chegar um momento que você não vai conseguir transitar entre dois mundos. Você vai ter que escolher ou ouvir o que as pessoas estão falando, ou ouvir o que Deus está falando. Amém, irmãos? Segunda coisa, Jesus não desceu daquela cruz porque ele está vivendo para além das aparências. Para além das aparências. Quem olhasse para Jesus crucificado, veria um símbolo de morte, de dor, e veria pendurado ali naquele lugar, uma pessoa que foi condenada, flagelada, desprezada, e reputariam aquela pessoa como alguém derrotado, como alguém derrotado. Até hoje, quando nós pensamos numa cruz, como essa que está aqui, muitos de nós têm aversão à cruz. A gente se converte, a gente fala: mas para que tem uma cruz? Por que tem? Isso não é da nossa fé. Se vocês notarem bem, entre esse Jesus representado e aquela cruz há uma diferença radical, que a que nós colocamos aqui hoje, nessa noite, ela está vazia, porque o nosso Jesus ressuscitou. Mas a cruz era símbolo de morte. Se alguém fosse visto aqui, passando pela rua Goiás, num dia normal, carregando uma cruz, e nós estivéssemos naquele tempo, aquela pessoa, só havia uma certeza sobre aquela pessoa: ela morreria. Ela teria cometido algum tipo de crime, ela teria sido julgada e ela estaria sendo levada para cumprir a sua pena, para ser morto. A cruz representava uma pena de morte. Quem carregasse a cruz, fosse visto carregando a cruz, seria pregado nela. Todo mundo que passava ali via um Jesus derrotado. Todo mundo que passava ali via a figura de um Jesus com uma coroa de espinhos na sua cabeça, despido, humilhado, chicoteado, esbofeteado. Eu não sei se vocês já viram o filme do Mel Gibson, A Paixão, mas é chocante você ver o tanto que Jesus ele foi martirizado, o tanto que Jesus ele foi ferido, e a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que não havia nele beleza nenhuma. É esse o momento que o profeta está falando. Nós olhávamos para ele, desviávamos o nosso olhar, porque nele não havia beleza nenhuma, não havia, porque Jesus levou socos na cara,
levou tapas na cara, colocaram essa coroa de espinhos na cabeça dele, e foi fortemente, meus irmãos, e todo mundo que olhava para ali, via um homem derrotado e destruído. O que eles não sabiam, meus irmãos, que para além daquela aparente desgraça, aquela aparente derrota numa cruz, aquela cruz simbolizaria, séculos depois para nós, a nossa libertação e a nossa salvação nele. Todo mundo julgava pelas aparências, memeavam a cabeça, cuspiam no chão, e entendiam que ali estava um homem derrotado, mas aquela cruz traduzia o amor de Deus por mim e por você. O que prendeu Jesus naquela cruz não foram os pregos que os romanos pregaram nas suas mãos e no seu pé. O que prendeu Jesus naquela cruz foi o amor que ele tinha por mim e pela sua vida. Jesus foi pregado numa cruz por sua causa, para pagar o seu pecado, porque você não tinha condições de pagar a sua dívida. Ele foi lá e pagou aquela dívida. Para muitos, a cruz significava a derrota, a morte. Para mim e para você e para Jesus, ele sabia que séculos depois, aquele mesmo objeto que aparentemente traduzia derrota, para nós hoje é símbolo da nossa vitória, da vitória da cruz, que garante o meu e o seu acesso ao trono da graça do Senhor. A gente cantava antes, né? Eu me converti numa igreja batista tradicional. Eu falo que era tão tradicional a igreja que não era nem batista, era baptista, porque era assim mesmo. Na frente da igreja estava escrito Templo Baptista, com um P. E aí nós nos convertemos, e aí nós compreendemos e cantávamos, tínhamos um inário nas nossas congregações batistas. Eu tenho vários ali ainda, se você quiser um, que se chamava o Cantor Cristão. A Assembleia usa um outro, super parecido, com os mesmos hinos, mas nesse inário tinha um cântico chamado A Mensagem da Cruz. Eu não sei se você chegou a cantar esse hino, mas uma estrofe desse hino diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Irmãos, nós precisamos amar não a cruz, mas a mensagem da cruz. É uma mensagem de libertação, de salvação e de vitória, e do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Nós estamos escutando tantas besteiras, irmãos. Tenho parado algum tempo para ouvir pregadores que eu não costumo ouvir, para descobrir se eu estou muito chato, muito crítico, se o problema é comigo. E a cada mensagem que eu escuto, meus irmãos, eu fico mais crítico, mais chato e menos querendo escutar esse tipo de mensagem. De que você vai ter, que Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, que você vai ser abençoado. Ora, irmãos, já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, irmãos. Que mais nós podemos querer do nosso Deus? Ah, pastor, mas Deus não cura? Cura e cura hoje. Ah, Deus não liberta? Liberta e liberta hoje. Mas o nosso objetivo, para além das aparências, é que nós já fomos libertos pela cruz de Cristo na nossa vida, meus irmãos. Que a mensagem da cruz volte a ser aquilo que está em destaque nas nossas igrejas, e que o amor de Deus, ele seja traduzido em que Cristo escolheu morrer numa cruz e morrer de amor. Jesus morreu de amor. Os apaixonados dizem: ah, eu estou apaixonado. Ah, se eu não puder ficar com tal pessoa, eu vou morrer. Morre nada. Morre nada. Passa o tempo, passa a paixão, o amor que era platônico, aparece uma outra pessoa, e lá está a pessoa morrendo de amor por outra pessoa, irmãos. Por outra pessoa. E eu não estou generalizando. Mas Jesus, irmãos, morreu de amor
por você e por mim. Esse é o centro da nossa mensagem, meus irmãos, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, a vida eterna, irmãos. Jesus permaneceu na cruz por amor, para que nós tenhamos a vida eterna. E por falar em amor, 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 8, que foi cantada pelo Renato Russo, vocês se lembram dele? Eu lembro do Kim. É primo, era nada, não tinha parentesco nenhum, né? Mas ficou conhecido isso, na voz dele, mais conhecido talvez que as pessoas conheçam na Bíblia, que diz assim, 1 Coríntios 13, do verso 1 ao verso 8: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. Vai vendo se você se encaixa nessas qualificações. O amor é sofredor. O amor é bom. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Meus irmãos, a nossa igreja continua sendo igreja se não tivermos cadeiras, se não tivermos equipamento de som, ainda continuamos sendo igreja. Se não tivermos um templo, ainda nós continuamos ser igreja, ser povo de Deus. Mas se nós não tivermos amor, nunca seremos igreja. Se nós não tivermos amor a Deus e para as pessoas perto de nós, nós nunca seremos igreja. Porque o amor é a marca principal da igreja de Jesus nessa terra. E Jesus provou isso, vivendo para além das aparências. Tem uma frase que eu estou escutando por aí, nos vídeos curtos da vida, reels, TikToks, das pessoas dizendo assim: ame agora em voz alta. Já viu um vídeo assim? Quer dizer, fala que você está sentindo. Se você ama, fala que ama. Se você gosta, fala que gosta. Para de ser platônico e seja intencional. Ou seja, ame em voz alta. Meu irmão, que nós como igreja possamos usar a dialética do Roupa Nova. Aquela música, eles dizem: eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Já escutou essa música? Só eu que escuto, né? Só eu que sou pecador. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Nós precisamos amar o mundo, as pessoas e o nosso Deus em voz alta. No churrasco que você faz na sua casa com seus amigos que não são convertidos, Jesus tem lugar lá? Ou você fala de futebol, de negócios, de investimentos e de dinheiro? Na sua faculdade, as pessoas sabem que você é de Jesus lá, e o seu amor está sendo gritado dentro da sua faculdade. Eu vou te dar uma dica: se você tem muitos amigos na sua faculdade, provavelmente você não está testemunhando de Cristo, porque se você estiver, você não terá muitos amigos lá. No seu salão, no seu escritório, no seu carro, dando aulas, onde você estiver, o amor que você tem por Jesus e pelas almas, e se temos amor pelas almas, irmãos,
precisamos proclamar o Evangelho para as pessoas que estão perto de nós. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não falamos mais de Jesus, em que nós paramos de orar para que as pessoas conheçam a Jesus, e um tempo que nós acabamos indo para a igreja, não por causa do nosso amor por Jesus, mas porque muitas vezes nós não temos mais nada para fazer naquele horário, e se alguma coisa competir, for com o horário do culto, o culto estiver competindo com alguma coisa, o culto rodou, e eu vou fazer a outra coisa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você realiza, você prioriza. Aquilo que você realiza, você prioriza. E esse amor, ele tem que ser expresso às pessoas. A Bíblia diz em João capítulo 13, verso 1, que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou as pessoas. Jesus amou gente difícil. Jesus amou Judas, irmãos. Se eu pudesse, eu fuzilaria Judas. Se eu fosse Jesus, eu falaria, estou morrendo aqui por causa desse miserável que me entregou. Jesus amou Judas, Jesus amou gente difícil, Jesus ama eu, ama você, e você não é muito fácil de aguentar, sabe? Uns mais, outros menos, e aí a gente começa a reclamar dos outros, irmãos, a gente começa a reclamar que os outros são difíceis, que os outros são xaropes, que os outros dão raiva. Irmãos, tem pessoas que dá vontade de dar um soco, não tem? Só eu que não sou muito crente aqui nessa igreja. Irmãos, eu escuto coisas que dá vontade de dar um soco na pessoa, assim, falar, acorda, pelo amor de Deus. Gente que você já falou 50 vezes, não faz mais isso, faz desse jeito. A pessoa continua fazendo daquele jeito. Aí dá vontade de exorcizar o demônio da vida da pessoa com imposição de socos e pontapés. Irmã, eita, coitada da Maria Eduarda, meu Deus do céu. Como que chama a sua pequena, Larissa? Coitada dessas crianças, irmão. Conselho tutelar nela. Mike não deixa não, irmão. O duro que o Mike também tem uma cara de bravo, né, gente? As filhas estão... Eu só estou pensando quando a Maria Eduarda falar que vai levar alguém para a família conhecer em casa, o que vai acontecer? Pessoal, nós precisamos traduzir isso que nós dizemos, que nós sentimos, em ações. Faça um jantar na sua casa, convide gente que não gosta de você, e lá você peça perdão a essas pessoas, por coisa que talvez elas fizeram a seu respeito. Bruno está de casa nova, pessoal, glória a Deus. Olha, tem uma área de churrasco lá daquelas, né, e eu fui lá, fiquei muito alegre lá, né, com o Bruno, com a Jaque, com as crianças. Chama seus inimigos para um churrasco, Bruno. E lá você fala, pessoal, fui atingido pelo amor de Deus, vocês não me devem mais nada, está todo mundo perdoado, e ponto final. Uma lição que eu recebi uma vez do Márcio, que tinha um cara que devia para todo mundo na igreja. Você lembra, Márcio? Não vamos falar o nome dele não, pessoal. Você que é mais velho, você lembra. E aí o cara vivia dizendo, não, eu vou te pagar. E um dos caras que ele devia era o Márcio. E aí um dia o Márcio chegou para mim e falou, pastor, cheguei no irmão e falei, você não me deve mais nada. Não precisa me pagar, porque ele já sabia que não ia pagar, né, Márcio? Você não precisa me pagar, você não precisa mais nada. Somos irmãos, está liberado, fique em paz. Pessoal, será que nós somos crentes suficientes? Não para perdoar dívidas financeiras, que nós somos bobos também, né? Se Deus tocar o seu coração, perdoe. Em primeiro lugar, não empreste. Se você for emprestar dinheiro, a Bíblia diz, dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Vou te emprestar, daqui um mês você me paga com 10% de juros. Agiota. Agiotinha, irmão, está agiotando dentro da igreja. A Bíblia diz para você não emprestar. Se você se sentir tocado, dê o dinheiro para a pessoa. Se um dia você tiver condições, me devolve o dinheiro. Se você não tiver, não empreste. Não empreste. Não seja sócio de ninguém, principalmente de um descrente. Não seja. Deus
não aprova sociedades entre crentes e pessoas descrentes, irmãos. Nós tivemos aqui na igreja um médico, o William, né? O Will tinha assim um humor parecido com o meu. É por isso que a gente se dá bem até hoje. E aí um dia ele me falou: pastor, fui chamado para entrar numa sociedade, e ele já estava há anos em outra igreja. Ele falou: mas eu quero saber a sua opinião. Quando as coisas assim ele não quer perguntar para o pastor dele, ele pergunta para mim. E aí eu falei: fala. Então, tem um escultor aqui em Ribeirão, muito famoso, e ele está assim, muito famoso no Brasil, e as peças dele estão sendo vendidas muito caras, e nós somos amigos de infância. Ele me procurou, me ofereceu sociedade, para que a gente possa fazer esse negócio crescer juntos, e me convidou para ir no ateliê dele. Quando eu entrei lá, pastor, ele faz carrancas e imagens de demônios. Sabe aquelas carrancas que colocam em barcos, que vai na frente para afastar os maus olhados e tal? É mais ou menos isso que ele faz. Máscaras mortuárias, mas tudo muito chique, irmãos, tudo muito caro, tudo com muito retorno financeiro. E aí ele me falou: a pergunta que eu quero fazer a você, pastor, eu deveria ser sócio e ganhar muito dinheiro com essa pessoa? Eu falei: qual é a sua resposta? Claro, né, irmãos, rolando lero, né, pessoal? Qual que é a sua resposta? Na hora que eu olhei, pastor, eu já falei: não vou ser sócio disso nunca, vou continuar fazendo minhas cirurgias e tudo certo. Amados, não existe comunhão entre as trevas e a luz, porque tu vira sócio de um cara macumbeiro, que serve lá outros deuses, que não é o nosso Deus. E aí, a sua empreitada com esse cara dá certo, e o seu negócio começa a ficar, bombar, dá muito certo, dá muito dinheiro. Você vai vir à igreja e vai contar o testemunho: gente, Deus me abençoou, entrei nesse negócio e está indo muito bem, estou ganhando muito dinheiro lá. O seu sócio vai no terreiro, faz um despacho pelo mesmo motivo, agradecendo as entidades dele que abençoaram o negócio. E na minha Bíblia está escrito o seguinte: Deus não divide a sua glória. Irmão, fica pobre com Jesus, continue assalariado com Jesus, mas ame as pessoas perto de você. Jesus amou até o fim, e nós vimos que ele amou até indo para a cruz. E a última coisa, Jesus continuou naquela cruz, porque se ele tivesse descido, o mal venceria, e ele tinha uma aliança de amor conosco. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, não haveria salvação, não haveria redenção para as nossas almas, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Jesus, ele poderia se vingar daqueles soldados que o prenderam naquela cruz. Jesus poderia tapar a boca daquelas pessoas que passaram e disseram: desce dessa cruz se você é o Filho de Deus. Mas ele não se vinga, ele continua naquela cruz, porque se ele descesse dali, o mal teria vencido, e Jesus veio para estabelecer um tempo de amor. Eles diziam: desce e creremos que tu és o Messias, porque ninguém quer um Messias que sangra, ninguém quer um Messias que é pendurado numa cruz. As pessoas querem um Messias triunfalista, as pessoas querem um Messias que dá pão, que dá peixe, que multiplica vinho. Ninguém quer um Messias pregado na cruz. E eles diziam: se você descer daí, nós vamos crer em você. Se eu fosse Jesus, eu teria descido, eu acho, irmãos. Pensa, você lê a Bíblia, eu leio a Bíblia imaginando as situações. Pensa Jesus descer daquela cruz e começar a se curar. Já viu os filmes que o cara começa a se curar, autocurando? Tipo o Exterminador do Futuro. Você dá 50 tiros, o cara começa a se recompor. Já pensou, irmãos? Jesus à frente de todo mundo, fechando os cortes, a pele voltando ao natural, o olho que estava inchado desinchando, as cicatrizes fechando. Irmão, seria digno de Interestelar.
Seria digno de uma obra-prima do cinema e causaria muito mais impacto. Causaria muito mais impacto. Talvez eu fizesse isso, mas Jesus não fez. Ele não fez, por quê? Porque se ele fizesse isso, o amor não triunfaria, mas o mal triunfaria, e nós estaríamos perdidos para sempre. Essas são as coisas que mantiveram Jesus naquela cruz, e essas são as coisas que devem nos manter no caminho, no bom caminho do Senhor. O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração isso, irmão, sobre o bom caminho. Talvez um dia eu pregue sobre isso, mas irmãos, as mensagens que eu guardei para a minha vida, até hoje, que Deus falou, mensagens assim que Deus falou, olha isso aqui, tal, e eu comecei a pensar, colocar no papel, escrever uma mensagem assim, tal, eu falei, nossa, essa mensagem aqui vai ser muito boa, vai impactar o povo. Quando termina, o Senhor fala, guarda que essa é só para você. Deus tem me falado sobre o bom caminho. Há 2 semanas eu recebo 2 pessoas diferentes aqui na igreja, pessoas que nós conhecemos aqui na igreja, quando eu cheguei aqui, sim, 98, 99, gente que depois sumiu, e eu vi agora depois de tantos e tantos anos, e para essas pessoas, meio que na igreja e meio fora da igreja, eu tenho dito a essas pessoas, volte para o bom caminho, porque meu irmão, aquilo que Jesus fez por nós, é infinitamente maior do que todas as suas dores, infinitamente maior do que tudo de ruim que aconteceu com você. O João pode voltar, Marcos capítulo 8, verso 34 e 38, eu queria ler com vocês. Diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do seu Pai com os santos e os anjos. Nosso convite nessa noite é olhar para a cruz, irmãos, e permanecermos na cruz. Não sermos tentados a abandonarmos essa cruz. Não sermos tentados a virar as costas para essa cruz, mas continuarmos caminhando como uma igreja que olha para a cruz de Jesus. Eu não sei se você entendeu isso que eu quis pregar nessa noite, mas se eu não conseguir me expressar direito, que o Espírito Santo complete no coração de vocês, de cada um de vocês, a necessidade que nós temos de permanecer na cruz de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Combinamos uma música. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Gentilmente
seguir por sua cruz, a morte me deu, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, me aproximo, quebrantado, pela cruz me chamou. Impressionante esse amor, impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou quanto é fiel, impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou quanto é fiel, pela cruz me chamou. Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, me atraiu e quebrantado por seu amor. Amém. Amém. Romanos capítulo 8 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus só é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Verso 35: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu convite para você nessa noite é para que você vá à cruz. Pode se sentar. Meu convite para você hoje à noite é que você vá a Cristo e o reconheça como seu único e suficiente Salvador. A gente chama isso de conversão. A gente chama isso de entregar a nossa vida a Jesus. Se você está aqui hoje à noite, não é sobre religião, é sobre um homem que morreu numa cruz para resgatar a sua vida do inferno e da perdição eterna. E a Bíblia diz que nós devemos confessar ao Senhor com a nossa boca, crer no nosso coração e confessar ao Senhor com a nossa boca. E eu quero fazer uma oração junto com você, que talvez nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez você nunca fez essa oração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor como meu Senhor e Salvador.
Talvez você está na igreja, nunca fez essa oração. Talvez você nunca se rendeu dessa forma, da forma como a Bíblia diz que nós devemos fazer. O meu convite para você hoje à noite é sair do seu lugar, vir aqui à frente para que nós façamos essa oração juntos. E que esse, que escreve o nosso nome no livro da vida, e que ninguém nunca mais vai poder nos separar dele, seja também o seu Deus. Talvez você esteja passando por um momento de lutas, de dificuldade, ansiedade, depressão. Você pode vir a Cristo nessa noite, e eu creio que o Senhor, que faz novas todas as coisas, também vai renovar a sua vida em Cristo Jesus. E o meu apelo é esse: há alguém aqui nessa noite que deseja reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e ir à cruz de Cristo para receber perdão? Se você deseja fazer isso nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver, porque eu queria fazer uma oração com você. Amém. E se você já fez isso uma vez, você não precisa fazer duas, mas eu posso orar por você também, que está passando por momentos de lutas e de aflições. Então, se você está passando por um momento delicado da sua vida e deseja que nós oremos nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente, fica aqui do meu lado direito. E se você deseja receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, faça isso também. Levante-se do seu lugar, fique aqui do meu lado esquerdo, por favor. Quero entregar a minha vida para Jesus. Fica aqui do meu lado esquerdo. Quero que nós